Fala, homem! Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o Deposteron. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e vou te ajudar a parar de falhar na hora H. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e vamos em frente, porque temos muito a falar sobre o Deposteron, que é um dos queridinhos daquelas pessoas que estão buscando uma forma segura de TRT. Lembrando que a escolha do Deposteron, ela vem depois que você teve uma consulta médica e foi constatada uma deficiência hormonal que necessita de tratamento de longo prazo. É isso mesmo. Testosterona baixa, no diagnóstico de deficiência de testosterona, você vai iniciar uma reposição e dentre as opções que foram mostradas, você preferiu o Deposteron. Então o Deposteron, gente, nada mais é do que o cipionato de testosterona, que é um éster de testosterona, que é feito, que existe uma meia-vida de em torno de 7 dias. Ele é feito de forma intramuscular, então, geralmente ele tem um pico com em torno de 18 a 24 horas, e, digamos, seu nadir ele vai caindo, 7 dias já caiu mais da metade, talvez com 14 dias praticamente não esteja mais Deposteron no seu sangue. Então, em geral, ele é recomendado para aplicações semanais ou quinzenais. Eu tenho uma tendência a fazer aplicações semanais, já que a minha vida são 7 dias. Se você fizer aplicações quinzenais, você provavelmente a primeira semana você vai ficar bem e a segunda semana há uma chance de você já estar em níveis baixos e começar a ter sintomas. É o que a gente chama do efeito montanha-russa. Você aplica, na primeira semana, nos primeiros dias você está ótimo, quando vai se aproximando próximo da aplicação seguinte, você começa a se sentir mal de novo. Outra grande questão é que essas drogas intramusculares muitas vezes têm uma absorção rápida e um pico muito grande. E já uma vez eu falei, e volto a repetir, que os picos estão relacionados ao abuso da testosterona e aos seus efeitos colaterais. Então, se você fazer uma ampola inteira, muitos pacientes vão chegar a níveis muito altos de testosterona, Então, talvez chegar a 2.000, até 2.500, 3.000. E aí você vai ficar oscilando em níveis muito altos. Então, eu costumo recomendar que você faça doses mais baixas. Em vez de fazer uma ampola, que tem 200 miligramas em 2 ml, você fazer meia ampola, como se fosse 100 miligramas a cada 7 a 10 dias. Dessa forma, você consegue fazer picos mais baixos e você não cai tanto, porque já com 7 a 10 dias você vai repetir nas aplicações. Então o ideal é que você comece, eu costumo fazer aplicações semanais, você vai aplicando toda semana. Eu sempre sugiro que você faça aplicações sempre no mesmo dia, a princípio com 7 dias. Sugiro também, em todo tratamento hormonal é muito importante que você faça o acompanhamento, porque muitas pessoas não melhoram ao tomar a testosterona, a fazer a TRT. Você fala, nossa, por que ele não melhora? De duas, uma. Ou o tratamento não está atingindo o nível sério, ou seja, tem que mexer na dose, ou às vezes o problema não era a deficiência da testosterona para aquele sintoma. Então, para você garantir que o tratamento esteja sendo eficaz, é fundamental que você faça uma dosagem e acompanhamento adequado dos níveis hormonais. Então, geralmente, ao fazer a primeira injeção, o ideal é que eu costumo medir o pico. No dia seguinte você faz o exame hormonal e no dia da próxima injeção você faz outra dosagem que você vai ter o que a gente chama de delta, a oscilação entre o pico e a próxima injeção. Se o pico estiver muito alto, você tem que baixar a dose. E se o nadir, o ponto mais baixo, estiver muito baixo, você tem que diminuir a periodicidade. As pessoas confundem muito o Deposteron com o Durateston. Então, o Durateston é um blend de testosterona, já tem um vídeo falando exatamente sobre ele, particularmente, mas que também é utilizado da mesma forma, só que ele, por ter uma combinação de vários ésteres, ele mistura combinações de drogas de mais curta ação com de média ação, então ele acaba durando mais tempo. No entanto, essas drogas elas acabam oscilando, às vezes elas saem do mercado, tem uma indisponibilidade muito grande e por muito tempo o Durateston ficou um pouco fora do mercado. Recentemente ele voltou, muitas pessoas voltaram a encontrá-lo e ele é, sem dúvida, uma possibilidade. A aplicação ela é feita de forma intramuscular,
Também tem um vídeo falando sobre maneiras de aplicar intramuscular. Você pode fazer no deltoide, eventualmente no glúteo. O que eu mais gosto é no vasto lateral da coxa. Tá? Lembrando sempre que ao aplicar, você tenha cuidado para ver se não pegou nenhum vaso, né? Dá uma aspiradinha. Ou se for na enfermeira, obviamente a enfermeira vai ser treinada para isso. E ela vai acabar aplicando no local onde você sente menos dor, está mais habituado a fazer essas questões. Então o Deposteron, as vantagens são essas, né? Então a pessoa consegue ter uma melhora muito rápida dos níveis da testosterona. A desvantagem é que pode fazer pico, né? E pacientes podem ter grandes oscilações naquele efeito montanha-russa. Lembrando que, como todas as testosteronas, o Deposteron ele acaba trazendo efeitos negativos no eixo, né? Inibe o eixo e funciona como uma maneira de gerar infertilidade ou até quase como um anticoncepcional. E no uso prolongado ele pode dar uma atrofia testicular, diminuição do volume dos testículos. Além disso, é muito importante que a gente monitore o hematócrito, porque pacientes usando picos muito altos podem fazer o que chama de uma policitemia, aumentar muito o número de células vermelhas, acima de 52% o hematócrito, 54%. E isso está muitas vezes associado ao aumento de trombose. Ficar atento a isso. Outra coisa que precisa ser monitorado é o nível de estradiol. Porque como a testosterona sobe muito, pode haver uma aromatização, ou seja, essa testosterona vai ser convertida pela enzima aromatase em estradiol, e esse estradiol pode gerar algum tipo de efeito colateral, seja ginecomastia, seja alterações de libido, alterações de humor, e isso tudo a gente tem que ficar de olho, né? Geralmente se estiver aromatizando muito, o primeiro passo, tentar baixar a dose. Se mesmo assim não funcionar, você pode associar um inibidor da aromatase como anastrozol, que ajuda a manter essa relação testosterona-estradiol de uma forma mais assertiva e mais favorável para os sintomas do paciente. Então, tentei abranger o máximo possível das dúvidas e do funcionamento mais frequente do Deposteron. Se ainda assim restaram dúvidas, comenta aqui que eu vou lá e complementarei o seu conhecimento. Então, lembrando que eu já falei sobre tudo, né, de quanto indicar, de como que pode ser iniciado, né, apesar de falar da minha preferência, de fazer semanal, muitas pessoas usam quinzenal. Como é que a gente monitora? Eu monitoro picos e vales, muitas pessoas monitoram o ponto médio, né, aplica e entre uma aplicação e outra você vê o ponto médio que você entende mais ou menos como se fosse metade de pico e a outra metade de aplicação. Eu não gosto muito, gosto de controlar mais, até para saber do pico, que a minha preocupação são os efeitos colaterais, e do nadir são os sintomas. E lembrando que toda TRT, primeiro é importante que você atinja o nível sérico. Uma vez que você atinge o nível sérico, você vê que aquele paciente está no eugonadismo, uma produção normal de testosterona. Mas os sintomas eles não melhoram de forma imediata. O ideal é que você acompanhe pelo menos 3 meses de níveis normais de testosterona para você ver se os sintomas iniciais melhoraram ou não. Alguns sintomas mais profundos, como a densidade mineral óssea e até mesmo a anemia, pode demorar até 1 ano para começar a responder. Então é muito importante isso. Lembrando os principais riscos e benefícios do Deposteron. O principal risco são os picos, o principal benefício, praticidade, acessibilidade e melhora rápido, subida rápida do nível da testosterona. Lembrar sempre que é importante fazer isso com acompanhamento médico. Não faça isso com acompanhamento de pessoal da academia, achando que você sabe, porque existem riscos sim associados. E mais uma vez eu queria pedir o seu like. Não deixe de deixar aqui seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, especialista em saúde sexual masculina. Então, fiquem atentos para os próximos vídeos.